Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mário Magnelli, eu sou advogado da área civil, criminal e trabalhista. Hoje vamos falar um assunto sobre o direito do trabalho. Vamos explicar um assunto pequeno que se chama vínculo empregatício. Bom, onde está prevista essa matéria? Essa matéria está prevista no artigo 3º da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Bom, então, antes da gente falar sobre a relação de emprego, vamos falar quem são os sujeitos da relação de emprego. Bom, quem pode ser empregador? Pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, uma empresa unipessoal também, né? E esses são alguns exemplos de empregador. Bom, de empregado, o empregado só pode ser uma pessoa física, entendeu? É engraçado que a turma fala, mas peraí, o empregador pode ser pessoa física também? Pode perfeitamente. O que não pode é o empregado ser pessoa jurídica, né? Bom, então, qual a definição, então, quando a pessoa é empregada? A lei fala uma definição bem pequenininha, mas depois nós vamos desenvolver isso daí. O que a lei fala? Considera-se empregado toda pessoa que prestar serviços de caráter não eventual, sob dependência do empregador, mediante salário, né? Então, por exemplo, agora vamos destrinchar um por um o que é. Bom, vamos falar que a prestação de serviço tem que ser pessoal, né? Tem pessoa física que tem que ser pessoal. Embora a lei não fala muito em pessoalidade, mas deve ser pessoal a prestação de serviço. Então, tem que ser pessoal, por quê? Porque se não fosse pessoal, então o empregado, o dia que não está com vontade de trabalhar, ele mandava um amigo dele no lugar dele lá, falava, vai lá, feche minha vaga, mas não pode fazer isso. Se ele fizer isso aí, é justa causa para mandar ele embora. Então, a prestação tem que ser pessoal, entendeu? E nós vamos discutir isso daí ainda, vamos voltar nesse tópico, quando for falar sobre outros assuntos aqui ainda. Bom, prestação não eventual. O que significa não eventual? Não eventual é que não pode o cara trabalhar um dia por mês lá, vai trabalhar quando quer. Não. Tem que ter uma regularidade. Alguns chamam de habitualidade, tem que ser habitual, não eventual. São palavras praticamente sinônimas. Então, a prestação de serviços tem que ser organizada, tem que trabalhar, sei lá, 3 dias por semana. Não tem problema nenhum. No contrato está 3 dias, você vai trabalhar os 3 dias por semana. 4 dias, vai trabalhar, sei lá, empregado de revezamento lá. O cara trabalhar, um dia trabalha 24 horas, outro dia não trabalha, mas tem que ter um compromisso com o empregador, certo? Então, agora vem a outro item, recebimento de salário. Mas espera aí, ninguém trabalha de graça, é verdade. Só que aqui o salário tem uma conotação um pouco diferente de um prestador de serviço autônomo. Ele não recebe salário, ele recebe o contrato que ele assinou, não o salário. O salário é típico do empregado, então tem que receber salário. E se ele não receber nada? Se ele não receber nada, ele não é empregado. Porque o cara presta serviço para a igreja, assim, faz caridade, ele trabalha praticamente de graça. Mas ele trabalha porque ele quer também. Então não adianta ele querer entrar no trabalho, querer receber os direitos dele, porque ele não é considerado empregado. Agora, se o padre lá fazer de empregado, aí é outra história, né? Entendeu? Bom, agora vem a característica mais importante, subordinação. Sem essa característica, não temos relação de emprego, de jeito nenhum. Entendeu? Quem é o subordinador, no caso? É o patrão, é o que toma o serviço do empregado, é o que dá ordem, é o que manda, e que se diz, né, em lato sensu, ele tem o poder de comando da empresa. Não necessariamente precisa ser o dono da empresa. Pode ser um sócio cotista, participante, pode ser um gerente contratado, pode ser um chefe de uma firma pequena, entendeu? Ele está dando ordem, mas ele não é dono, mas ele pode dar ordem, sim. Ele está subordinado numa cadeia de hierarquia. Então,
Essa é a parte mais importante do empregado, entendeu? Subordinação. Agora, nós estamos falando de pessoa física, a prestação de serviço tem que ser pessoal, não só física. É aquilo que a gente está falando. Por que tem que ser pessoal? Por causa daquele assunto que eu já falei, né? Ah, bom, hoje eu vou trabalhar, eu vou mandar meu amigo. Não, não pode. Mas só que tem um detalhe. Se o empregador chegar para o empregado e falar, você não vai vir trabalhar, não vai? Ah, você não conhece aquele teu amigo que sabe fazer serviço, que não quer mandar ele no seu lugar? Se o empregador consentir, o cara não vai perder a relação de emprego, porque um dia só foi trabalhar outro no lugar dele. Não, não vai porque aí está havendo um consenso entre patrão e empregado. Então, se for com consenso, não tem problema também. Tem que ser autorizado pela empresa. Aí o reclamante pode mandar o irmão dele, falar, meu irmão já trabalha aqui nessa firma, ele já sabe como faz o serviço, posso mandar amanhã para ele quebrar o galho? Ah, pode, então está tudo certo. Não vai perder a relação de emprego. E a subordinação, como eu já falei, é a parte mais importante que cria o vínculo empregatício. É aquele que emite ordens de direito para o empregado, comanda, dá ordens, entendeu? Que dá ordens também pelos sócios da empresa, são chefes, e aqueles que estão na escala que eu falei, de superioridade, dão ordens para os empregados. Bom, para ter relação de emprego, precisa ter todas essas características, entendeu? Principalmente aqui nós temos 5, né, características, mas principalmente são 4, né? São a pessoalidade, aliás, a pessoa física, subordinação, salário e não eventual. É o que fala justamente a definição do artigo 3º. Então, bom, isso daí é basicamente quando a pessoa é empregada. Agora, é claro que tem uns tipos de relação de emprego previstas em leis especial, entendeu? E que é uma relação meio diferente. O sindicato que controla o trabalho, a empresa faz contrato com o sindicato. É o negócio de esquiva lá do pessoal lá do portuário, entendeu? Mas são também dentro da lei, são os empregados meio que, não fala sui generis, né, coisa diferente. Mas são empregados também, só que é uma relação um pouco diferente, entendeu? Então, basicamente é isso. Agora, o que se discute muitas vezes é o empregado, agora que começa a parte mais importante da história. Empregado que trabalha sem registro. Aí é que tá, isso é uma coisa antiga. Antigamente, o pessoal que não era muito bem informado, eles falavam, eu trabalhei 10 anos sem registro. Aí vem um curioso que não entende nada e fala para ele, então você não tem direito a nada, você não está registrado, entendeu? Então fala que não tem direito a nada. Isso é mentira, né? O problema aí é que ele vai ter que provar o vínculo empregatício. Se ele conseguir provar na justiça com o testemunho, porque o ônus da prova, infelizmente, nesse caso é dele. Infelizmente, porque por se tratar um ato jurídico muito importante, que vai definir toda a vida dele praticamente, dizer que ele trabalhou 20 anos, 15 anos, vai ganhar inclusive direitos previdenciários de tempo de serviço, que mesmo que essa empresa não recolheu, mas se ganhar a relação de emprego, o tempo que ele trabalhou lá, a Previdência tem que considerar para efeito de tempo de serviço. Muita gente não sabe disso, porque ele pega a sentença e leva lá, os caras têm que aceitar, entendeu? Então, o que acontece? Não é empregado. Não, ele é empregado, sim. Só que aí precisa provar, entendeu? E como é que se prova isso? O ônus da prova é do empregado e ele tem que levar testemunha, infelizmente. Às vezes não tem nenhum documento. Mas sem documento ele pode, vai testemunha lá, né? Vai lá e fala a verdade. Quem vai ser a testemunha? De preferência tem que ser um cara que trabalhou na empresa, que era registrado, ou que nem ele também que não era, mas que sabe o que aconteceu, entendeu? E porque, infelizmente, às vezes os juízes, quando é uma testemunha que não trabalha na empresa, eles se recusam a ouvir, que eu acho errado, porque, às vezes, o cara mora em frente a uma empresa e ele vê aquela empregada sair e entrar todo dia. Então, poderia ser, sim, mas tudo bem, isso aí é outro assunto. O do juiz trabalhista aceitar ou não como testemunha. Mas tem que ser um cara que trabalhou lá, ou já trabalhou na mesma época que ele, né? E ele vai testemunhar durante só o período que o empregado trabalhou lá. Se o cara trabalhou 20 anos, mas o empregado trabalhou 3, ele não pode falar do período que ele não estava lá. Ele tem que falar, aos 3 anos que eu trabalhei lá, fulano de tal, chegava na hora certinha, né? Levava bronca, né? Porque o empregado leva bronca, é normal, né? Se não levar bronca, então não é empregado. Tanto é que as primeiras perguntas que o juiz faz, pergunta se o empregado recebia punição. Muita gente acha estranho, né?
Tem uns que falam, não, eu não recebi a punição porque eu fazia tudo direitinho. Ah, tá, tudo bem. Mas, e se você não fizesse? Qual seria a responsabilidade? Mas se não fizesse, a empresa poderia me demitir, como qualquer outro empregado. Embora não tivesse registro, entendeu? Então, o problema da relação de emprego é um caso sério, porque entrou uma lei aí que o Temer fez, que não entende nada de direito, ele é professor de direito constitucional. Então, que autorizou agora ter trabalho temporário. Bom, o que as empresas pequenas falam? Oh, que legal, agora é trabalho temporário, tá. Nós estamos feitos agora, não precisa registrar ninguém. Não, é temporário, mas precisa registrar. Aí eu falo, então qual a diferença? A diferença é que o trabalhador temporário, os direitos que ele vai receber é um pouco menor do que o trabalhador normal, entendeu? Por exemplo, ele trabalha 3 meses, vai embora, não precisa dar aviso prévio, termina o tempo, vai embora. Antigamente também tinha o trabalho temporário, mas era alguns tipos de atividade, entendeu? Por exemplo, quando era uma empresa pública, fazia uma obra que ia durar 2 anos, então ele fazia trabalho por tempo de 2 anos, terminava e mandava embora. Mas ele tinha que receber 13º, férias e fundo de garantia. Recebia praticamente tudo igual, só não precisava pagar indenização, entendeu? Porque mandou embora, entendeu? Então, não precisava pagar aviso prévio, seria isso. Então, precisa tomar cuidado. Agora, nós vamos falar um pouquinho agora, parece até uma aula de piada, né? Você sabe que os empresários, eles são bastante, assim, imaginosos para inventar as coisas. Eles criam até lei. Embora não tenha nada. Mas para ferrar o empregado, eles sabem que é a lei. Eles inventaram a figura do PJ. Esse PJ tem dado problema. Entendeu? Por quê? Porque todo mundo inventa que o empregado tem que ser PJ. Aliás, a firma obriga ele a ser PJ. Ele fala, mas não tem o contador. Eles arrumam contador, abre a firma para ele, tudo, e ele vai ser PJ, porque aí, quando for dar embora, fala, tchau, meu, não precisa de você, não precisa pagar nada. Não tem fundo de garantia, não tem nada, né? Entendeu? Só que não é bem assim. A lei não fala isso daí, entendeu? A lei não fala nada disso. A lei trabalhista, ela tem alguns princípios, entendeu? Que tem que ser obedecidos. Um dos princípios basilares, principais do direito do trabalho, é o princípio da primazia do direito do trabalho. O que é o princípio da primazia? Diz que o direito, ele nasce dos fatos e não dos papéis. Então você não precisa ter um contrato escrito para nascer a relação de emprego. A relação de emprego é uma relação de fato. Ela depois na prática é claro que pode ser feito o registro em carteira, direitinho. Mas não é porque não registrou na carteira que ele não é empregado. Então, está sendo violado esse princípio, pessoal aqui inventa os PJ aí, que são empregados. Na verdade, não são firmas pequenas que faz isso não, hein? Então, tem empresas multinacionais, eu não vou citar nomes por uma questão de ética, né? Eu mesmo já processei multinacionais que eram PJs e não eram PJs coisíssima nenhuma. Eles tinham horário para entrar, para sair, controlavam o salário deles, era igual aos outros empregados, só que eles não tinham registro em carteira. Então eles não recebiam 13º, férias, outros, não recebia nada, entendeu? Eram como se fossem autônomos. Até uma vez, na brincadeira, eu falei, tinha uma empresa que só tinha autônomo, lá não tinha mais ninguém registrado. Aí eu falava que a empresa criou um sistema chamado Sistema Criativo de Empregados Autônomos. Quer dizer, ou ele é autônomo ou ele é empregado. Entendeu? Então, quando falava empregado, é uma ironia, porque na verdade, empregado é autônomo. O autônomo, por exemplo, ele não é subordinado. Então, quebrou uma característica da cadeia da relação de emprego. Por que ele não é subordinado? Se ele não quiser trabalhar, ele não vai. Entendeu? Ele tem um tempo para terminar o serviço. Ele faz um contrato lá de empreitado, vamos supor, 3 meses eu faço serviço. Ele pode trabalhar um dia por semana. Quando faltar uma semana, ele leva uns 20 caras para trabalhar. E não precisa dar satisfação. Porque ele que é responsável pelo contrato, ele vai terminar o serviço, pronto. Agora, o empregado não pode fazer isso. É um dos exemplos, mas tem outros exemplos também, né? Entendeu? Então, tem esse problema aí. Bom, tem outra coisa também. Tem empresas que são geniais. Quando o cara entra na empresa, ele já manda assinar um documento antes. Fala, não quero receber 13º, não quero receber férias, não quero. Eu só quero receber o salário, tanto tá tudo certo. Não tá tudo certo coisa nenhuma. A lei não permite fazer isso daí. O direito do trabalho é um direito irrenunciável. O que significa irrenunciável?
mesmo que ele queira abrir mão daquele direito, ele não pode. Você fala, mas isso é coisa de louco. Bom, o que ele pode é processar a empresa. Ele não é obrigado a entrar com a ação. Mas ele pode combinar de boca com a empresa e falar, ó, fica tranquilo aí, eu vou ser empregado de você, não quero receber nada, você me pagando salário, tá tudo certo. Depois, de repente, ele vai embora, está desempregado, fala com um amigo, fala, ó, acho que era melhor você entrar com a ação pedindo os direitos que os caras não te pagaram, hein? Entendeu? Então não vale também, entendeu? Não vale. Esse é outro princípio, né? Tem mais alguns aqui que não são tão... não são tão importantes, mas para efeito de direito trabalhista é importante. Para a relação de emprego que não é tão importante. Então, o princípio da irredutibilidade do salário. Por que não pode reduzir o salário? Não, não pode. Então, e se o cara reduzir a carga horária dele? Aí é um negócio meio discutível. Aí tem que fazer essa modificação através de sindicatos, convenção coletiva, acordo coletivo, para ter validade. Porque aí prevalece a convenção, no caso, do direito do trabalho. Então até pode, mas a princípio não pode abaixar salário, não. Bom, outra vantagem que o empregado tem também, em princípio da norma mais favorável. Bom, se tem a lei do trabalho falando bem sobre ele, mas vamos supor que na Constituição, que é uma lei superior, tem um direito maior lá. Ele pode usar a Constituição. Fala, mas não é a lei do trabalho que regula? É. Só que no caso, como tem uma norma que favorece melhor, então ele se beneficia da norma mais favorável. Entendeu? E tem o princípio da continuidade da relação de emprego, que não tem nenhum segredo. O cara que trabalha de empregado, a relação dele é contínua. Entendeu? O patrão não pode mandar embora sem pagar nada, tem que pagar todos os direitos dele, esse negócio todo. Então agora, tem um negócio aqui, que isso aí é da prática processual, que fala princípio da irrecorribilidade dos despachos da decisão do juiz. É o seguinte, durante o processo, um civil tem que dar uns despachos lá com cunho decisório, prejudica uma das partes. Então pode entrar com agravo de instrumento. Aqui não. Aqui não pode entrar coisa nenhuma. Ele só vai ter que discutir isso no recurso, que chama recurso ordinário, quando uma ação ordinária, ação comum, vai entrar com recurso ordinário, lá ele discute. Agora, se o recurso for indefinido, aí sim, aí ele pode entrar com agravo por causa que o recurso foi indefinido, mas aí o processo já praticamente acabou. Para obrigar ele a aceitar, então quem vai julgar o recurso de agravo vai ser o tribunal. Porque o juiz pode se retratar, desculpa, ele pode chegar e falar, ele realmente tem razão. Se não se retratar, vai para o tribunal, eles vão julgar se é cabível o recurso ou não. É o famoso princípio da admissibilidade lá, do recurso, né? Eles fazem, quando o juiz pega o recurso, ele vê se preenche os requisitos formais para poder o camarada processar o recurso. E aí tem alguns juízes que inventa lá, às vezes, cara, não vou indefinir por causa disso. É difícil, viu? Geralmente os juízes não gostam de indefinir, porque tu sabe que o cara vai entrar com agravo, e depois vai processar da mesma forma, e só vai atrapalhar o judiciário, vai dar mais trabalho para ele. Então é difícil indefinir. Só se ele não preencher os requisitos de admissibilidade, que são o problema do tempo, né? Ele tem prazo para entrar, é 8 dias úteis, agora é tudo dia útil, né? Então, o preparo quando tem, no caso, o reclamante não faz preparo, mas a empresa precisa pagar custo e ainda pagar, fazer o depósito recursal, que é 10 salários mínimos, uma coisa assim. Como faz pouco tempo numa turma, então eu sei que tem que fazer um depósito, tem um limite lá. Bom, então, em geral é isso daí. Bom, agora vem as fraudes trabalhistas, né? Então, esse cara de fraude trabalhista é o que eu estava falando agora. O cara tem casos de fraude que é interessante. Apareceu até cara que era dono de firma reclamando. A gente acha estranho, né? Fala, mas peraí, o cara é dono da empresa e está reclamando? Não, mas não é dono de coisa nenhuma. Foi, na verdade, uma fraude. Puseram o cara lá com um percentual pequeno, mas o cara continuou trabalhando empregado. Aí entra com uma reclamação e manda, ninguém está sabendo, não acha ninguém dos sócios que era de verdade. Acha o laranja aí que ele nem sabia que ele era sócio, quando ele assinou o documento. Aí ele aparece na justiça, não sabia nem o que estava acontecendo. Aí o juiz percebeu, o próprio advogado percebeu, aliás, aí foi um assunto que aconteceu comigo, inclusive. Eu falei, mas escuta, mas o senhor é sócio da firma? Não tinha cara de sócio, não.
E tem cada empregado que era escravizado mesmo pelo patrão. A gente falou, o que você vai fazer? Você vai dispensar? Eu falei, eu acho que tem que dispensar. Eu falei, primeiro, ele vai ter dinheiro para pagar? Não, ele não tem, ele é um empregado, ganha salário, né? Então, isso é uma fraude. Então, isso não é porque colocou ele como sócio lá, no contrato social, que vai ficar valendo, ele vai ser sócio, não, porque ele não recebe como é que se diz lá, os prolabore, nada. Ele recebe o salário dele, então se aplica o princípio da primazia. A relação do emprego nasce dos fatos e não dos papéis. Você pode fazer um papel que ele é dono da firma, mas se aquela coisa for provado que é uma fraude, não vai valer nada, e ainda a empresa ainda é condenado por multa do Ministério do Trabalho, porque ele não pode fazer isso, né? E no fim vai ter que pagar, inclusive, todos os trabalhistas para o cara que disse que era sócio. Ele foi lá como testemunha, de repente a próxima reclamação vai ser a dele, porque ele nem sabia. Vocês entenderam? Então, basicamente, entendeu? Era isso aí que a gente tinha que falar hoje, né? Mas os assuntos são muito extensos. Uma declaração de emprego é complicado. Eu posso dar até um caso prático, que eu perdi uma ação de relação de emprego muito grande, por causa de uma palavra que o reclamante falou no depoimento dele. O que ele falou? Ele era um carreteiro que recebia por nota fiscal, mas ele tem que estar lá todo dia trabalhando. Então ele era empregado, recebia ordem, tinha que ir para lá, só podia prestar serviço para eles também. Era exclusivo também. Aí o que aconteceu? Um belo dia, ele foi viajar lá para a Bahia e ele perguntou para a firma, né? Falou, eu não vou poder vir a semana que vem, eu posso mandar fundo, tá? Ele já trabalhou para você? Aí o chefe dele falou, não, tudo bem, mas você manda um cara, nós precisamos dele. Aí foi lá e mandou, depois ele voltou da Bahia e continuou trabalhando. Bom, no fim ele foi embora da firma, foi reclamar. No depoimento dele, estava indo muito bem. Até que uma hora, o juiz perguntou para ele, você recebia ordem? Recebia. Você era obrigado a comparecer no emprego? Bem, recebeu tudo direitinho. Aí chegou na parte, mas a empresa está alegando aqui que você foi viajar para a Bahia, né? Aí ele falou, não, é verdade, fui viajar para a Bahia. E teve algum problema? Você vê, não, não tem problema nenhum, ele falou. Ele falou, mas você podia viajar para a Bahia? Eu falei, claro que eu podia. Ele falou, eu vou viajar para onde eu queria. Essa palavra que eu queria ferrou ele. Aí ele perde a subordinação. Quando ele fala, você o que queria? Então não era empregado. Mas o resto das características, mas tem que ser todas, tem que preencher os 4 requisitos principais da relação de emprego. E ele estava descaracterizando o quê? A pessoalidade. O trabalho é pessoal. Excepcionalmente pode o trabalho, pode, mas com ordem da empresa. Mas ele não falou que foi a empresa que consentiu. Ele não soube expor a verdade. Eu sabia que era isso, que ele tinha razão, mas o advogado não pode fazer nada uma hora dessa. Você não pode falar, não, mas o meu cliente está se confundindo. Não pode. Aí já era. Perdeu uma causa que eram alguns milhões na época, viu? Milhões assim não, sei lá, seria uns 300, 400 mil a reclamação dele. Porque tinha fundo de garantia de 10 anos, 20 anos. Tinha uma miscelânea lá de direito. Aí ele perdeu. Aí eu falei para ele, infelizmente, aí você me dá audiência, eu conversei com o rapaz e falei, infelizmente o senhor perdeu. Mas como você precisa saber? Pô, você não viu o que o juiz perguntou para você? Você falou que você ia viajar quando você queria, né? Ele falou, mas não tem nada a ver. Eu falei, tem a ver, sim. Aí veio a sentença, eu mostrei para ele. O juiz foi em letra garrafal, bem grande. Me ausentava quando queria, e não era bem essa história, não. A verdade é que ele se ausentava, sim, mas ele tem que substituir por outro, e a empresa está sabendo. Eles estavam sabendo, entendeu? Eles consentiam. Porque eles podiam não consentir e mandar ele embora. Falar, não queremos. Mas eles aceitaram. Vocês aceitaram, então não quebrou a relação de emprego. Mas ele, por confusão, falou que ele ia quando ele queria, perdeu a causa. E aí depois ele achou que... Aí quando perde a causa, que é culpado? É advogado, né? Advogado só é bom quando ganha, quando perde... Mas era basicamente isso que nós tínhamos que falar hoje. Eu agradeço a atenção de vocês. Quem quiser se inscrever no meu canal. E depois, quem quiser, deixa um like aí também pra gente tirar dúvida de alguém sobre algum assunto. Porque a coisa é muito extensa, tem gente que vai ter dúvida de outras coisas. Vocês poderiam me fazer pergunta, eu esclareço aí
por outros meios depois, tá? Muito obrigado e uma boa tarde a todos.